Olá pessoal, estamos começando aqui a segunda parte da terceira sessão do curso Hebraico para Todos. Nessa sessão nós veremos a respeito do daguesh. Então, o daguesh, que em hebraico significa perfurar, é um ponto que é colocado no meio da letra. Existem dois tipos de daguesh. O daguesh fraco, também conhecido como daguesh lene, ele é colocado em 6 das letras do alfabeto hebraico. Ele pode ser colocado no Bet, no Gimel, no Dalet, no Kaf, no P ou no Tav. Nós podemos guardar essas 6 letras através do recurso mnemônico Begad Kefat. Então, quando pronunciamos a palavra Begad Kefat, conseguimos guardar as 6 das letras que recebem o daguesh lene, ou daguesh fraco, né? O B, Bet, G, Gimel, D, Dalet, K, Kaf, Fa, o P, T, o Tav, Begad Kefat. 3 dessas letras, quando recebem o daguesh lene, elas têm uma pronúncia diferente de quando elas não têm o daguesh, que são as letras Bet, Kaf e P. As demais letras terão a mesma pronúncia, seja com ou sem o daguesh. O daguesh fraco ele é inserido quando uma dessas 6 letras inicia uma palavra ou uma sílaba, desde que não seja imediatamente precedido por uma vogal. Então, se a letra iniciar a sílaba, que nós já vimos na aula passada, né, a respeito das sílabas. Então, se uma dessas 6 letras inicia uma sílaba ou uma palavra, ela pode receber o daguesh fraco, mas se antes dessa letra estiver uma vogal, então ela não recebe o daguesh fraco. A exceção a isso são nas preposições inseparáveis b e k. Então essas preposições, mesmo que antes dela venha uma vogal, elas continuam com o daguesh fraco nelas. Vejamos então aqui as letras e a forma delas com o daguesh. Então nós temos aqui o Bet com o daguesh e o Bet sem o daguesh. Vemos que a diferença é simplesmente esse ponto no meio. E o Bet, quando ele não recebe o daguesh, ele terá o som de V, como em vaca. E com o daguesh ele terá o som de B, que nós já aprendemos, o B de bola. Então, com o daguesh ele tem o som de B, sem o daguesh ele terá o som de V. O Gimel, com e sem o daguesh, ele terá a mesma pronúncia, né, de G, G. Provavelmente, na época do hebraico bíblico, essas letras todas as 6 deveriam ter pronúncias diferentes, com ou sem o daguesh, né? Mas com o passar do tempo, essa pronúncia se perdeu, então não sabemos qual devia ser a pronúncia sem daguesh dessas letras. Então, elas mantêm a mesma pronúncia. Então, o Gimel, com ou sem o daguesh, não tem pronúncia diferente. O Dalet, com ou sem o daguesh, a pronúncia continua a mesma, a pronúncia de D. O Kaf, com o daguesh, ele terá o som do K, como na palavra kart. E sem o daguesh, ele terá o som do CH alemão, como em Bach, né? Johann Sebastian Bach. Então a letra será um Raf. Terá um som bem parecido com o Het. Então, talvez os falantes nativos consigam diferenciar quando é um Kaf sem daguesh e quando é um Het. Mas para nós soa igual.
Mas como o hebraico bíblico ele é mais para ser lido e não falado, porque o hebraico que se fala hoje em Israel não é o hebraico bíblico. A base para o hebraico moderno é o hebraico bíblico, mas muitas regras gramaticais e de pronúncia são diferentes. Então, o hebraico bíblico serve apenas para ler. Então, não tente falar hebraico bíblico com o judeu, que não vai dar muito certo. Então, como a gente usa ele para ler, na leitura a gente vai ver se é um kaf ou um het, mas a pronúncia aí é bem parecida. Então, com o daguesh é o som do K e sem o daguesh é esse som gutural, esse som bem da garganta mesmo de r. Próxima letra é o P, que com o daguesh terá o som do P de pato, e sem o daguesh terá o som do F, como na palavra fé. E o Tav, com ou sem o daguesh, ele terá o mesmo som do T, como em teto. Então, as letras Begad e Kefat são Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav. Memorizem aí essas 6 letras e a forma delas com o daguesh. O segundo tipo de daguesh é o daguesh forte. Ele tem a mesma forma do daguesh fraco, né? É o mesmo ponto, o daguesh. Então, a diferença do daguesh forte para o daguesh fraco é que ele pode aparecer em todas as letras, inclusive as outras 6, né? Então ele aparece em todas as letras, com exceção das guturais. Como nós já vimos a respeito das guturais elas têm 3 características. E a primeira característica é que elas se recusam a ser duplicadas com o daguesh forte. Então, uma gutural, que as letras guturais são o Aleph, o Ain, o Re e o Het, e o Resh, que não é uma gutural, mas se comporta como uma, né? Então essas letras não receberão o daguesh forte. E quando uma letra recebe um daguesh forte, o som dela é dobrado. Claro que na pronúncia a gente não percebe que a pronúncia é dobrada, mas a gente deve considerar que essa letra está duplicada, então ela encerra a sílaba anterior e começa a próxima sílaba. É como se tivesse 2 letras na palavra. E o daguesh forte pode ser inserido numa letra por várias razões. E as 2 razões mais comuns ele é inserido para compensar uma letra que ela é omitida. Por exemplo, nós temos a preposição hebraica min, que significa de. É a preposição de que dá a ideia de origem. E a palavra meler, que significa rei. Então, quando essa preposição é juntada ao substantivo meler, o nun ele desaparece, porque é difícil pronunciar o nun e depois pronunciar o som do M. Então, esse nun desaparece. Mas para compensar, o men do Meller receberá o daguesh duplicador. Então, o daguesh forte é como se tivesse 2 mens ali, 2 men. Então ficaria um men Meller. Então ele está compensando a omissão do nun. E a segunda razão é que o daguesh forte ele é característico em algumas formas, algumas não, em formas verbais intensivas no hebraico. Então nós temos ali o verbo diber, que é uma forma intensiva, é o verbo no piel. Não se preocupe com os verbos agora. Então nós temos ali o diber, temos o daguesh lene, o daguesh fraco no dalet,
no Dalet e um Dagesh forte no Bet. Então veja, esse não é um Dagesh fraco. No Bet temos um Dagesh forte. Então a palavra é como se ela tivesse dois Bets. Então, Dib-ber. É que na pronúncia a gente não vai pronunciar assim os dois sons, ficaria Diber. Mas na silabificação nós devemos contar como duas sílabas. Então a primeira sílaba ela é fechada porque termina com o bet, né? Dib, e a segunda sílaba ela também é fechada e começa com o bet, ber, dib, ber, diber. E como a gente faz para saber quando o dagesh numa begata que é fato, ele é fraco ou forte? É simples, se ele está iniciando a sílaba e não há uma vogal antes dele, o dagesh é fraco. Porém, se há uma vogal antes dele, o dagesh será forte. Então, é fácil de saber quando o dagesh é forte ou fraco. Bom, por essa sessão é só isso. Revejam aí a aula, pratiquem, procurem ler as palavras que nós já vimos e na próxima parte, que será a última parte dessa sessão, nós veremos a respeito do Sheva. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.